Take your shoes off. Oi, eu sou a Giovana. E eu sou a Júlia. E esse é o podcast Shoes Off. Toda segunda e quarta estamos aqui. Não deixem de se inscrever, compartilhar e ativar o sininho. E, gente, esse episódio, como alguns que a gente já fez, era um episódio de Giovana e Júlia, mas a gente queria falar muito sobre burnout. E engraçado, né, Cá, já te apresentando. Gente, Oiê. a Clara é o nosso marketing. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Como eu já falei, tudo que vocês gostam é ela, tudo que vocês não gostam também é ela. Culpa minha, podem vir me criticar se não gostarem. E uma curiosidade é que antes da gente ir pro ar com todos os nossos episódios, esse foi um tema que a gente usou pra ver como era a dinâmica entre eu e a Júlia, cenário, timing, tudo. E ficou muito legal. A gente falou, a gente tem que gravar um dia e depois de um ano a gente tá aqui gravando. Então é um episódio que ela é nossa convidada pra participar de um episódio meu e da Júlia pra falar sobre burnout. Acho que na época eu não tava muito preparada pra falar sobre isso. Acho que agora bora, vamos. E antes de começar, eu queria só falar sobre a nossa parceria incrível com a Brentwood, que é responsável por essas cadeiras maravilhosas e super confortáveis. Eles têm tudo de casa que vocês possam imaginar. É só acessar o site para conferir todas as novidades. @Brentwood, vão lá conferir. A gente tá muito apegada e muito apaixonada pelas nossas cadeiras. Não, e toda vez que eu entro no site deles, tem alguma novidade, tem alguma coisa nova. São móveis de casa com um design diferente, são incríveis e tem os mais clássicos também. E uma outra parceira nossa, que a gente tá amando também, é a Guia, que são os nossos acessórios que a gente vai usar ao longo dessa temporada toda. Hoje eu estou com brincos de cobrinha, que eu tô chonadaça neles. E esse colar dourado, inclusive eu fiz um story agora falando sobre ele. Todos os dourados da Guia, eles têm um brilho, parece, eu não sei, ele faz uma vista. São maravilhosos, né? A Ju também tá. Eu tô também com um escapulário, né, que é constelação de Áries. E as minhas argolinhas, que eu também não tiro mais. E a Clara também queria estar, né? Não, gente, por sinal eu tô. Acabei Você de tá? chegar. Sério? É da Guia, não é? É. 888? Aham. Bom, gente, Guia, estou junto nessa parceria. Bom, então vamos lá. Cá, primeiro de tudo, burnout é um nome novo, né, recente, que a gente vem usado recentemente no mundo. Para as pessoas que ainda têm dúvidas, o que significa burnout? Burnout é uma doença mental, tá, gente? E assim, é bem contraditório hoje em dia, muito do pós-pandemia e por aí vai, de pessoas com excesso de trabalho, que trazem assim, eu tô esgotado, tenho um burnout. Na verdade, não é isso, é realmente um problema mental, né? Eu, inclusive, depois que eu tive, eu procurei me informar e tal, e vi pessoas profissionais, inclusive lembrando que eu não sou uma profissional, tá? Tô falando algo que eu passei por experiências próprias, mas eu vi vários profissionais falando que é um quadro depressivo. Então, é ter uma depressão. Na época que eu tive o burnout, os meus médicos falaram que eu tive o burnout com depressão e com ansiedade. Então, eu tinha os 3 quadros, né? Mas burnout é um problema mental com relações ao trabalho. Pode falar. Eu ia falar que é até bom você falar isso, porque hoje em dia a gente escuta tanto esse termo e algumas pessoas nem levam mais a sério, né? Porque as pessoas ficam, eu tô trabalhando muitas horas, tô cansada, tive um burnout. E na verdade não é isso, é uma coisa realmente muito mais séria do que as pessoas dizem ser. É algo muito sério, é algo assim que é realmente o seu limite. Tem esse lado das pessoas falarem, tive um burnout, mas também tem aquele lado de as pessoas não saberem que estão tendo e às vezes pensam que é só um estresse. Então é muito complicado a gente nomear, né? Tô passando por um burnout. Até mesmo uma pessoa que tem depressão, tô passando por uma depressão. Em que momento que eu tô passando eu não tô triste? E por aí vai. Então é muito complicado e também as pessoas ainda têm muito preconceito. Eu passei por casos, assim, pessoais de preconceito com burnout. De pessoas falarem pra mim, toma cuidado que você vai ser criticada e vai ser julgada por estar com burnout. Faz um ano sabático. Como se fosse uma fracassada. Como se fosse uma fracassada. Como se eu não fosse encontrar um emprego depois. Entendeu? Normalmente as pessoas associam o burnout com a carga horária, a carga de trabalho, né? E tipo, a sua rotina no trabalho. Foi assim com você? Não. Foi por conta, não?
Como que era a sua rotina de trabalho? A minha rotina de trabalho, assim, pra começar, né? Eu era sócia de uma empresa, então, assim, obviamente tem muito mais responsabilidades do que uma pessoa CLT e por aí vai. A minha rotina de trabalho era muito gigante, trabalho de fim de semana, trabalho de madrugada e por aí vai, mas eu não tive burnout por problemas de excesso de trabalho. Eu tive burnout por problemas de convivência com outras pessoas no meio de trabalho. Esse foi o quadro que os médicos me passaram depois de muita terapia, né, que eu fiz, e eles me falaram que era isso, não era o excesso de trabalho. Até porque eu era uma pessoa extremamente enérgica e eu tinha prazer nisso. Até hoje, né? Hoje em dia, com a Social Minds, que é a agência de marketing, eu trabalho muito. Só que eu não tenho burnout. Então, não é o excesso de trabalho. Claro que tem alguns casos que sim, é por conta do excesso de trabalho, né? E você consegue parar pra pensar exatamente no momento que você entendeu que você estava sofrendo um burnout? Tem como identificar esse momento ou não? Eu acho que não foi o momento que eu entendi que eu estava passando por um burnout, mas foi o momento que foi meu limite. Eu falei, agora chega. Eu lembro perfeitamente que eu fiz uma listinha escrita de prós e contras de continuar na sociedade. Vale a pena, não vale a pena? E assim, tinha muito contras e tinha muitos prós, só que eu tava muito tendenciosa aos contras porque o meu corpo tava pedindo, sabe? Eu fiquei 2 semanas muito mal, muito doente. Vomitando, indo pro hospital, tomando soro. Então, assim, dá também reações físicas, né? Quando você tá com burnout. E eu cheguei no meu limite. Cheguei no meu limite, eu acho que foi assim que eu entendi. Na verdade, foi muito louco. O dia que eu cheguei que eu tive, na verdade, uma crise de pânico. E aí eu tentei marcar o meu psiquiatra. E ele não tava disponível. E aí eu liguei pro psicólogo, também não tava disponível. Você já tinha tido crise de pânico antes? Não. Ou não? Foi a primeira mas vez? Muitas pessoas da minha família, minha mãe e minha irmã, elas têm tanto depressão quanto crise de pânico. Então eu sabia como era, né? Que não era só, ai, tô desesperada aqui, não. Tem ataque cardíaco e por aí vai. E aí eu liguei pra telemedicina do plano, de tão desesperada que eu tava, e falei com o médico. Eu falei, eu tô com esses sintomas. Eu vomitei durante uma reunião, assim, num call. E aí o médico falou, primeira coisa, tô te dando um atestado de 2 semanas pra você parar. Você tem que parar, não abre o computador. Segundo, você está com burnout, você precisa ir num médico urgente pra tratar com medicamento. Quanto tempo durou esse seu processo de burnout? Ele é uma semana, ele dura anos, meses? Como é que funciona isso? Gi, eu acho que eu já entrei... Quando eu descobri o meu burnout, eu já tava passando pelo burnout, né? Então, assim, foi sendo alimentado esse meu burnout. Eu acho que, assim, do momento que eu descobri, de fato, que o médico me falou que eu estava passando por um burnout, eu já deveria estar uns 2 meses, mais ou menos, com burnout. E você falou que não era pela carga horária em si. O que acontecia no seu trabalho que fez você sentir essa dificuldade de lidar, por exemplo? Para ver se as pessoas estiverem passando por isso também. O que acontecia no seu trabalho que fez você se sentir assim? Complicada essa pergunta, mas passaram por cima de muitos valores meus, muito desrespeito. O tom de voz muito alto. Tipo assim, esse negócio, uma pessoa que tem crise de pânico, ela também tem essa questão com altura, né? Volume de música e por aí vai. Tom de voz, gestos, eram coisas extremamente, assim, excessivas que me tiravam, assim, do meu centro, sabe? Eu tremia, eu chorava, eu tive fobia social que a Gia, minha amiga, a Ju na época não era, mas assim, eu acho que você lembra, eu não saía de casa, eu não queria conviver. Você tava muito apática também. Mas você chegou a fazer alguma coisa antes de você chegar no seu limite, no seu burnout? Você chegou a dentro da empresa comunicar para as pessoas o que você estava sentindo e passando? Não verbalizar que eu estava com burnout, mas as pessoas, primeiro, elas viam. Segundo, eu comecei a ficar muito poucas, sabe? Tipo, eu tava muito estressada. Eu tava muito assim, não vou fazer, sabe? E a minha personalidade, vocês sabem, que vocês trabalham comigo. Sim. É uma personalidade de tipo assim, vamos, gente, tá dando. Eu pego no pé, eu insisto, eu faço, eu falo. E eu não tava fazendo nada. Eu realmente virei, que nem você falou, apática. Eu me vestia, assim, com moletom preto, roupas escuras. Juro, muito... Hoje eu consigo visualizar, mas eu não conseguia visualizar essa... Eu definhei, sabe? Eu comecei a definhar.
E eu vou comentar, gente, porque eu conheço a Clara, eu sei como ela é na vida pessoal. Pode ser o caso de muitas pessoas que eu vou falar agora. A Clara sempre foi uma pessoa que acatou muito, né? Sempre quis fazer a coisa certa, nunca quis ir de contra, né? Fazer as coisas do jeito certo. E isso, às vezes, você acaba aceitando mais do que você deve ou do que você aguenta. E o corpo humano, ele tem um limite. Só que você, às vezes, você acha que você, né, tem que fazer aquilo ou pelo cargo que você tá, você tem que aceitar certas coisas e você não vai colocando limites. E aí, quando você vê, o negócio já explodiu. Hoje, eu tenho certeza que você sabe muito mais do seu limite. Com certeza. Até vocês sabem. Tipo assim, WhatsApp Business, com horário de atendimento. Tem o momento de vida pessoal, fim de semana. Claro, tem exceções? Tem, né? Eu não quero ser aquela pessoa que incentiva também a não trabalhar. Muito pelo contrário, assim. Quando você tem uma vida, uma saúde mental, uma saúde boa, né? Uma vida boa, um relacionamento social bom com as pessoas, dá mais vontade de trabalhar. Muitas vezes eu trabalho de fim de semana, mas não porque eu tô me impondo alguma coisa, é porque eu quero. Entendeu? E é exatamente isso, assim, eu já tenho essa personalidade, né? Então eu ia dando uma acatada em algumas coisas, e ao mesmo tempo, assim, acho que dependendo das pessoas que você convive, é muito complicado, porque você também não tem muitas opções. Tem a questão de hierarquia, tem a questão de personalidades, né? Enfim, então, no meu caso eu era sócia, mas tem casos de pessoas que é um chefe. Tem casos de pessoas que, assim, é realmente um superior a ela, que ela não tem opção. Entendeu? E é complicado. Foi uma experiência traumática, né? A gente pode dizer assim pra você. Muito. Você acha que hoje, no seu novo trabalho, tem algumas situações que você passa que te trigger esse sentimento? Completamente. Semana passada eu tirei um cliente. Tirei um cliente, demiti um cliente, porque me lembrava alguns posicionamentos, algumas coisas do momento que eu tava passando por burnout. A Social Minds tem inúmeros valores impostos por mim, que sou a fundadora, eu tenho mais 2 sócias, mas assim, na minha empresa a gente tem valores e a maior parte deles, escritos, são do que eu passei. Então, muito. Eu tenho muitos... Ah, que legal isso. Sim. A gente tem uma coisa vários. ruim, mas você usou de A gente tem um manual do cliente. Eu não sei se eu já mandei pra vocês o manual do cliente. Acho que não. Que é tipo meio não sei regra de também. boa convivência e por aí vai. Nesse manual do cliente tem horário de atendimento, tem WhatsApp Business, tem, enfim, todas as questões que não precisam estar num contrato necessariamente, mas é o manual da boa relação mesmo, sabe? O que teria acontecido com a Clara se você não tivesse saído? Nossa, Gi, eu teria adoecido muito. Eu não sei, sinceramente, assim. Eu acho que eu não tinha escolha. Eu já cheguei no meu limite, eu não teria escolha. O próximo passo seria uma internação. Seria uma internação. Em algum momento passou pela sua cabeça que você tinha fracassado? Muitas vezes. Primeiro porque eu sou formada em arquitetura, né? Então, assim, eu trabalhava com marketing, eu era head de marketing e já tinha essa insegurança, né? Não ter uma formação e tal. Então, eu já era uma pessoa insegura de, será que eu sou boa mesmo? Será que eu tô fazendo Aquela direito? síndrome do impostor, né? Será que o teórico não é importante? E aí, obviamente, eu sempre estudei muito, né, e tal. Mas tem aquelas inseguranças. Aí tem pessoas que vão lá e falam pra você que você é uma porcaria. Aí, então, assim, as inseguranças são muitas, muitas. Quando eu tava nessa listinha de prós e contras, foi uma situação que um dos contras de eu sair da empresa era isso, não tenho formação em marketing, mas também sou velha para começar uma carreira de arquitetura, entendeu? Eu nunca nem estagiei em arquitetura. O que eu vou fazer da minha vida? Aí, em uma ligação, já comentei aqui, me falaram: faz o ano sabático, porque as pessoas vão te julgar, você não vai conseguir encontrar emprego. Não fala numa entrevista de emprego que você teve um burnout. Então, assim, era uma pressão muito forte de uma única pessoa falando na minha cabeça, né? Obviamente, tinha o apoio da família, né? Graças a Deus, minha família sempre me apoiou de, Clara, pelo amor de Deus, você não vai morrer de fome, a gente tá aqui do teu lado e tal. Mas era uma insegurança gigantesca. E eu não planejei nada. Não planejei. Eu literalmente foi através de uma ligação que eu decidi romper a sociedade e
Você sentiu Nunca um alívio na hora ou foi meio que um luto? Teve o alívio por eu ter saído dessa situação. Mas como a questão não era o excesso de trabalho, não era porque eu não gostava do que eu fazia e por aí vai, também teve o luto. Teve o luto, mas foi mais alívio do que luto. E você lembra qual que foi, tipo assim. Que às vezes alguém fala alguma coisa, alguma situação acontece que você tá passando por uma situação complicada, mas algo vira a sua chave e você fala, chega. Você lembra o que, Tipo a que foi gota esse d'água, chega? né? É. Foi uma conversa com uma amiga minha, a Carla. Ela falou, você vai vir aqui, na minha casa. Eu fui lá, ela falou, não dá mais. Você tá apática, você tá doente, você tá branca, você tá com uma postura, eu tinha uma postura assim, sabe? Curvada, né? Curvada. Chega, chega. Foi ela que olhou pra mim e falou, chega, agora você tem que encarar. E aí foi isso que virou a chavinha de realmente não dá mais, preciso tomar uma decisão. Do momento que você pediu demissão até você criar a sua empresa hoje, quanto tempo foi? Foi muito rápido. E acho que foi isso que me deu uma reerguida. Obviamente que eu fiz tratamento com medicação e tal por muito tempo, né? Até mesmo depois de fundar a Social Minds. Mas foi muito rápido que um amigo meu, o marido da Carla, por sinal, o Dudu, ele ligou pra mim e falou, Clara, é o seguinte, bora, acorda, vamos, você tem que trabalhar com marketing. E eu tava naquela, não vou trabalhar com marketing, eu não sou formada em marketing. E o Dudu que ela citou agora, ele tem empresas. Ele tem empresas e são empresas, assim, bem referência no mercado. Então foi um negócio, assim, uma pessoa me levantando, sabe? Tipo, será que eu posso mesmo? Será que eu consigo? Eu sou boa? E aí foi nesse momento que eu falei, gente, por que não fazer o que eu faço, só que com várias empresas? E aí foi isso. E logo depois, assim, muitas pessoas começaram a me procurar, porque meio que eu tinha um nome, né, no mercado. Então, foi algo muito automático. Eu não tinha nem Instagram, não tinha identidade visual, não tinha nada na marca. E foi muito automático as pessoas vindo atrás de mim. E aí eu fechei o ano, foi novembro de 2022. Eu fechei o ano com 5 clientes. E você tinha começado quando? Novembro de 2022, uma semana depois de eu ter saído da... Não, pera, mas você começou a sua empresa em Uma quando? semana depois do meu burnout. Então, do meu burnout, você né? começou em novembro e você fechou o Final ano, de ou novembro, seja, se em eu não me 2 engano. meses você adquiriu 5 clientes. Eu tava ainda muito mal. Eu tava tomando remédio, eu tava fazendo muita terapia. Eu tava no meu casulo, né? Eu não saía de casa, eu ainda tinha... A fobia social foi algo que hoje eu vejo e eu falo... Cara, acho que essa foi a pior parte. Porque eu não sou assim, eu sou zero essa pessoa de... Eu tinha medo de ir pra casa de uma amiga. Eu tinha medo, juro por Deus. Assim, eu lembro que uma amiga minha me chamou pra jantar na casa dela. Ela e o namorado, 2 amigos próximos, a Georgia. Eu falei, Gê, 5 minutos antes eu tava pronta. Eu falei, Gê, eu não consigo. Aí ela falou pra mim, Clara, você está com fobia social. Sempre, graças a Deus, eu tenho uma rede de apoio de amigos e de família muito boa que verbalizava isso pra mim, porque eu não tinha coragem de colocar pra fora, sabe? E aí eu ficava guardando e ia realmente definhando, assim. E aí foi um momento, foi tudo ao mesmo tempo, foi uma questão de assim, foram 2 semanas que médico me falou que eu tava com burnout, que a G falou que eu tava com fobia social, que a Carla falou, chega, agora você precisa parar. Então foi tudo ao mesmo tempo, foi uma bomba pra mim. Eu fiquei, acho que 3 dias de cama sem abrir a janela. E se te pedissem pra você voltar hoje e fazer exatamente tudo o que você fazia por muito dinheiro, Esquece. você não toparia? Ainda mais sabendo que dá pra ganhar dinheiro de outras formas. Ó, mas eu tô com uma malona cheia de dinheiro, você não voltaria? Gi, é muito ruim. É físico. É físico, não é só uma questão assim de opinião, é físico. Eu sua saúde, vomitava. a sua vida, né? Era uma coisa assim, realmente muito ruim. Muito ruim. Qual que é a maior diferença do seu trabalho anterior pro seu trabalho hoje? Assim, na prática, nada. Praticamente nada. Antes eu trabalhava com uma única empresa, hoje em dia eu trabalho com várias, né? Então, na prática, nada. Mas, assim, equipe,
não tenho nem o que falar, assim, é completamente diferente. A rotina, as logísticas, as formas de se relacionar, de se tratar, de eu tratar o cliente, do cliente me tratar. Assim, nem se compara, mas na prática é praticamente a mesma coisa do que eu fazia. É legal você falar que o seu burnout, ele veio muito por conta das relações, né, interpessoais do seu trabalho, porque às vezes as pessoas acham que elas estão passando por uma situação muito complicada, mas olha pro trabalho e fala, mas eu não tô cansada do meu trabalho em si, da Sim. minha carga horária. E às vezes tem relações dentro daquele ambiente de trabalho muito catastróficas, mas você não associa com burnout. É. E o que você tá falando é que não é necessariamente o seu trabalho em si, mas é aquele estresse, aquela coisa traumática trauma mesmo. dentro do seu ambiente de trabalho. Então, no seu contexto profissional, isso pode acontecer, não necessariamente com o que você trabalha em si. Isso é muito importante que você falou. Se tem uma pessoa que tá escutando a gente aqui hoje, né? Que tá começando a entender que ela tá passando por isso, escutando você falar. Que conselho que você daria pra ela? Porque eu imagino que você tem que ter muita coragem, né, pra tomar uma decisão dessa. Porque você tá passando por, assim, relações tóxicas, porque não deixa de ser. Você tá super infeliz no seu trabalho. Então, vem um certo medo. Primeiro, da insegurança também de não ter outra coisa. Ou do que as pessoas podem fazer ou falar de você. Então, da onde tirar essa coragem pra tomar uma decisão? Eu acho que, assim, priorizar a sua saúde em primeiro lugar. Então, consultar médicos, né? Consultar profissionais, fazer uma terapia, não necessariamente só um psiquiatra, falar com um psicólogo também, porque muitas vezes tem vários tipos de terapias, né? A psicóloga que eu fazia, ela era aquela terapia que ela também dava opinião. Que não só acatava o que você falava, né? Ela também dava a opinião. E pra mim, essa foi a melhor terapia que eu fiz. Acho que é Jungiana que chama, não tenho certeza. Foi a melhor terapia que eu fiz, porque eu precisava de alguém me dando um tapa na cara, sabe? Tipo assim, é isso, esquece, você tá mal. Então eu acho que consultar, né, profissionais é muito importante. Falar com amigos. Isso foi essencial pra mim, familiares. Só que é difícil porque eu vivia numa realidade confortável. Eu conseguia parar o que eu tava fazendo e não fazer absolutamente nada. Então eu nem pesquisei sobre leis trabalhistas e por aí vai na época. Depois que eu comecei a estudar, e existem muitas leis, né? Sim, se uma pessoa tá com burnout, ela pode ficar 15 dias sem trabalhar. E aí parece que depois tem algum processo interno que enfim, eu não sei se o INSS pode dar um auxílio saúde, algo do tipo. Enfim, tem alguns benefícios, né? Hoje em dia, a OMS, ela considera o burnout uma doença. Então, tem algumas questões que quem sofre por burnout é a mesma coisa que sofrer por uma depressão. E hoje em dia também, muito, acho que no pós-pandemia, tem o auxílio home office, né? Que você recebe um dinheirinho lá para comprar uma cadeira de escritório, coisas assim. Então, assim, hoje em dia já está mudando essa questão de legislação de benefícios, né? Se uma pessoa tem uma doença, ela vai receber benefícios mesmo se ela sair da empresa. Mas é lembrar sempre de priorizar a sua saúde, não adianta. Você pode estar ganhando o maior dinheiro do mundo. Se você tá mal, você vai fazer o quê com esse dinheiro? Pagar o hospital? Eu lembro. Não, é que eu ia falar que eu lembro muito quando eu não cheguei a ter burnout, né? Mas isso que você falou de prestar atenção até nas pessoas que te rodeiam, que falam pra você, eu também tive a sorte de escutar várias pessoas, amigas minhas, né, que viravam pra mim e falavam, tipo, você não sai mais, quando você sai, você tá, tipo, avoada, você não consegue estar ali naquele momento, porque eu tava sempre frenética, tipo, com medo, tendo que responder alguma coisa. Também não tava priorizando a minha saúde, tipo, tá. E eu fui escutando as pessoas, e isso foi uma das coisas que me fez também ter coragem de sair. Não cheguei a esse limite, graças a Deus, não foi isso. Mas realmente, escutando as pessoas fez com que eu me tocasse de que eu não estava feliz. É. E é muito importante realmente você escutar o que as pessoas. Porque às vezes nem você quer falar em voz alta o que você tá passando. Mas sabe o que é um problema grande? Tem muitas pessoas também que elas não têm coragem de te contar. Tipo, eu acho que eu tinha muitas pessoas também que ao mesmo tempo tinham muitos que me deram esse tapa na cara, mas tinha muitas pessoas que depois que eu contei, não, eu tinha percebido.
sabe? Então eu acho que também tem essa questão de você precisa desabafar com alguém pra alguém pegar e sentar e falar o Sem que. pedir ajuda, né? Pedir ajuda eu acho que é muito importante. Até porque às vezes as pessoas não sabem até onde elas podem ir. Se às vezes tiver apática, mas acha, ai, não vou me meter. Exato. Cada um tem muito um jeito assim de lidar e às vezes acha que o melhor jeito de lidar é deixar a pessoa na dela. Você acha que o burnout ele cura ou ele trata? Você tá curada, tem chance de você voltar a ter? O que você acha a seu respeito? Não, primeiro se tem cura ou não e o que você acha a seu respeito? Eu sinceramente não sei se tem cura ou não. Eu acho que é algo que vai estar sempre presente na minha vida. Talvez, assim, não é que o burnout vai voltar, mas eu tenho os traumas do momento de burnout. Entendeu? Tem alguns lugares que eu passo na frente e eu fico com crise de pânico. Mas Isso aconteceu. o lugar tem alguma coisa a ver ou... Era o escritório que eu trabalhava. Entendi. Que eu amava. Mas eu amava trabalhar naquele ambiente, mas eu passo na frente e eu tenho crise de pânico. Eu tenho que desviar. Juro por Deus. Juro por Deus. Tipo, é chocante. Então, assim, tem traumas. Espero que eles passem. É algo que a gente tem sempre que tratar. Mas eu acho que, assim, o burnout, ele pode voltar, mas por outras situações, por outras histórias, por outros 500, sabe? Pelo menos a minha percepção disso. Eu não acho que é uma coisa que, assim, agora com o meu trabalho, se eu tiver um pouquinho de estresse, pode desencadear um burnout, entendeu? Você tem que passar por alguma situação específica para você ter. E hoje, com a sua empresa, o que você acha muito importante para as pessoas que estão empreendendo, criando suas próprias empresas também, tendo colaboradores? O que você acha muito importante fazer para que você evite que os seus colaboradores passem por qualquer tipo de estresse nesse sentido? Eu acho que, assim, depende. Claro que tem empresas, nichos e nichos, né? Tipo, por exemplo, eu trabalho com marketing. Marketing é algo muito mais leve. Você não precisa estar formal, né? Num escritório, que nem, por exemplo, um advogado deveria estar, né? Vestido e por aí vai. Mas eu acho que, principalmente, você como empreendedor e como chefe, que é a posição que eu posso falar, né? Que é a posição que eu estava agora e anteriormente. Eu acho que é deixar o ambiente leve para as pessoas que trabalham com você, trazer confiança para as pessoas que trabalham com você. E, obviamente, que assim, hoje em dia, se eu não me engano, é obrigatório você acompanhar a saúde mental da pessoa que trabalha para você. Então, assim, fornecer esse apoio, né? Fornecer essa questão de você quer falar com um psicólogo, tá bem, tá mal, e por aí vai. Eu acho que trazer realmente essa segurança é muito importante. Mas, na minha experiência, né, com o que eu vivi, obviamente que tem pessoas e pessoas, o que eu diria é realmente assim, trazer essa energia sem pressão, sabe? Tipo assim, uma pessoa. Todos somos seres humanos, a gente pode errar, a gente pode acertar. O mundo não vai acabar amanhã. Então é realmente assim, acho que a palavra certa seria segurança, trazer segurança para as pessoas que trabalham para você, sabe? Eu acho que isso é o essencial. E respeito também, né? Você acha que o limite ele é pessoal ou tem uma linha que não dá pra passar? Como assim? Do que cada um tolera, do que cada um aceita? Não, acho que tem uma linha que não dá pra falar. O senso comum, né? É um senso comum. É um senso comum. Tipo assim, no meu caso, é um senso comum. Até pra você lidar com seus colaboradores, você sabe e tenta tomar cuidado pra não ultrapassar essa linha, que pra você às vezes não é algo ruim, mas às vezes pro outro pode ser. Sabe, obviamente, assim, é realmente questão de valores, de educação. Aí a gente entra num ponto de, tipo assim, você vê uma pessoa no supermercado, um cara xingando alguém no caixa, é um senso comum de, tipo assim, não, você não pode fazer isso, entendeu? Claro que tem personalidades e personalidades. Eu sou uma O pessoa senso completa... comum tá cada vez mais perdido. tipo... Conturbado. Não, por exemplo, você, a gente é pessoas meio assim, às vezes, grossonas, assim, sabe? De falar uma brincadeira mais direta e por aí vai. Tipo, isso é uma coisa que é assim, entendi, essa pessoa tem essa personalidade. Senso comum é gritar com o outro, bater, Xingar. Sim. sabe? Assim, eu acho que é mais uma questão de senso comum mesmo, não é questão de opinião pessoal.
Ah, eu não gosto dessa pessoa, entendeu? Não é. E o burnout não te leva a isso se você não gosta de uma pessoa. Se você não tolera ela, entendeu? Ô, Kai, hoje você tá feliz? Dá pra dizer que dá pra você conciliar esforço, dedicação, resultado, sem afetar a sua saúde mental? Dá, mas eu ainda tenho traumas. Tipo, é algo que eu ainda tenho muitas inseguranças dentro de mim. É, sei lá, sabe? Tem alguns momentos que a gente fica, que a gente desacredita. Eu muitas vezes desacredito no meu potencial, mas eu tô feliz. E eu sei qual que é o meu potencial e assim, acho que não é nem só o meu, é qualquer pessoa tem um potencial, sabe? Eu não fiz nada demais. Tipo assim, não é que eu abri uma empresa com um puto investimento, tipo, não era um... Qualquer pessoa poderia ter feito o que eu fiz. Eu não tinha um tostão na carteira quando eu abri a Social Mais. Tipo assim, não era questão de ter dinheiro e ela é sortuda porque ela pulou algumas fases, sabe? Qualquer um pode. Então, eu acho que eu tô muito feliz, muito realizada e obviamente que depois do meu burnout, né, quando eu consegui verbalizar de fato o meu burnout, e passou um pouco essa fobia social, convivências são muito importantes, né? Gente, eu juro, eu fiquei, sei lá, uns 5 anos sem namorar, sem ter um relacionamento. Foi. 2 meses depois eu comecei a namorar e tô morando junto. As coisas, às vezes, elas precisam de desatar um nó, né? Pra elas fluírem. Não, e tem também uma questão de, tipo assim, não fazer tanta questão também, sabe? Tipo, tem amizades que antes eu colocava tanto esforço, fazia tanta questão, só que, tipo, depois do burnout eu percebi que, tipo, Não vale a pena. sabe? Se ela quiser, ela me procura. Se eu quiser, eu procuro também. Porque às vezes é uma coisa das duas pessoas não quererem ir atrás, sabe? Tipo, eu sou bem mais desapegada um pouco, sabe? Faço menos esforço. Antes eu fazia muito esforço. A Giovana sabe. Sim. Com tudo na minha vida, né? Mas é isso que eu falei no começo do episódio, que a sua personalidade era uma personalidade de também querer agradar. Eu acho que isso que você passou na sua empresa foi meio que um divisor de águas. Te reensinou a lidar com pessoas. E aprender a impor limites, né? E que isso é fundamental. A gente... eu acho que, assim, essas pessoas que não sabem pôr limites, elas devem sofrer muito. Porque você acaba fazendo muitas coisas muito mais do que você aguenta. E chega uma hora que o copinho, ele transborda. Então, eu acho que isso que você passou, apesar de doer, apesar de ser traumático até hoje, ele te reensinou a saber o seu próprio limite. E, Cá, eu fiquei um pouco receosa, assim, de quem tá ouvindo a gente também, falar, ai, tá, mas ela passou por tudo isso, mas, porra, em uma semana ela já tava muito bem. O que você diria, tipo assim, pra uma pessoa que não consegue em uma semana resolver a vida dela? Como é que ela se reergue? Então, eu até ia comentar sobre isso. Não é que eu fiquei depois de uma semana bem. Eu só ajudei um amigo meu, né? Fundei a empresa e continuei mal. Mas, se não fosse por isso, talvez eu tivesse ficado de cama por mais uns 2, 3 meses. E já me falaram, assim, ai, você tá triste? Vai malhar. Vai... Quem tem depressão fala que isso é a pior coisa, né? É a pior coisa, porque, tipo assim, é físico, você não consegue sair da cama às vezes. Você sabe que você precisa malhar, você sabe que realmente, assim, vai ser a solução dos seus problemas. Porque se você conseguisse, só a questão de ter uma atividade física, fazer uma atividade física, realmente faz muito bem pra saúde. E quando você tá nesse momento, é muito difícil você conseguir, tipo, levantar da cama. Pôr uma roupa é difícil às vezes, tomar banho é difícil às vezes, imagina malhar. Que eu nem curto malhar, tipo... Imagina, uma pessoa já não gosta de malhar, vai ter que se esforçar pra fazer isso, sendo que às vezes não consegue nem tomar banho. Então, tem que ter o seu próprio tempo. Tem que ter você também tem que encontrar a sua chavinha, né? Porque no meu caso, por incrível que pareça, a minha chavinha foi trabalho. Eu acho que se eu não tivesse trabalhando, ia ser pior pra mim do que eu voltar a trabalhar, entendeu? Tem pessoas que o caso vai ser uma atividade física, tem pessoas que o caso vai ser uma viagem, tem pessoas que às vezes vai ser só ficar quietinho com a família, entendeu? Então, assim, você tem que achar esse meio de virar a sua chavinha. Como vai ser? Pra mim, não foi malhar. Pra mim, não foi. Eu não era levantar e colocar uma roupa de academia. Pra mim foi o trabalho, por incrível que pareça. É até contraditório, né?
Mas então eu acho que é assim, encontrar a sua chavinha. Encontrar a coisa que você gosta que vai te fazer ter vontade de levantar e continuar e recomeçar também, né? Porque muitas vezes você tem que recomeçar, que foi o meu caso. E fazer uma pergunta que a gente fez no começo, mas pra você ser bem didática, assim, quais são os sintomas? Porque pra quem tá passando e ainda não nomeou, o que de fato acontece com a pessoa? Os meus sintomas foram ansiedade, crise de pânico, muita taquicardia, né, que tem a ver com a ansiedade, vômito, muito, gente, tipo, era surreal, assim. Depois de alguma situação Depois conturbada depois do pânico. Não, mas, por exemplo, tinha alguma coisa que acontecia e vinha, era uma ânsia aleatória? O primeiro vômito foi no momento de um call, que teve a altura e o desrespeito. E aí eu vomitei. Aí depois começou com as crises de pânico. Toda vez que eu tinha crise de pânico, eu vomitava. Então teve esse gatilho, sabe? Tipo, teve o primeiro gatilho para depois ser frequente. Eu tinha também. A imunidade baixou muito. Eu não cheguei a ficar internada, mas eu tive aquela H3N2, que era tipo uma influenza. E eu ia quase todos os dias tomar soro. Eu emagreci muito, porque eu não conseguia comer. Tudo que entrava também saía. Então, assim, eu tive muita. A imunidade baixou muito. Fobia social, que acho que foi um dos primeiros sintomas que eu tive, mas eu não percebi na época. Mas eu tinha muita. E eu participava muito de evento. E essa fobia social era muito estranha, porque eu tava muito acostumada em evento. E eu não conseguia mais ir. Eu não conseguia. Juro, tinha dias que eu dava desculpa. Desculpa, eu inventava. Eu inventava alguma coisa pra não ir no evento. Literalmente. E vocês faziam muitos eventos, né? Muitos, e você era todo fim de semana. marketing meio que tinha que estar lá e não... Todo fim de semana. Todo fim de semana. E as pessoas meio que tinham uma amizade comigo, sabe? Tipo, quem participava, sei lá, tipo, se era influenciadora, por aí vai. Tinha essa proximidade. Então, eu sempre tinha que estar presente. Óbvio que tinha um revezamento, por aí vai, mas eu fazia muito evento e eu inventava. Eu literalmente inventava história pra não ir. Não conseguia. Não conseguia. Primeiro eu queria dizer, na verdade, que não é só porque a gente trabalha com você, não, mas que você é realmente muito foda no que você faz. Obrigada, E eu fico amiga. muito feliz que você deu a volta por cima e todo mundo... Hoje eu acho que quem, pelo menos, nos acompanha consegue perceber o trabalho maravilhoso que você faz, que é responsável pelo nosso marketing, nossa social media. E eu te desejo só cada vez mais sucesso e mais conquistas. Obrigada. E também agradecer você por estar aqui, porque eu sei que não é fácil falar sobre isso e falar sobre qualquer assunto traumático na nossa vida gera gatilhos. Então eu imagino que, assim, e principalmente sobre algo que foi fez tanto parte da sua vida, assim, e você fica... às vezes a gente fica com medo de expor e de contar nossas vulnerabilidades. E a gente sabe muito bem, a Giovana, que não é nem um pouco fácil. Então, obrigada por dividir sua história com a gente. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que devem estar passando por isso e a não se sentirem sozinhas. Então, obrigada, de verdade. Obrigada a vocês. Vocês foram também uma das primeiras que acreditaram em mim. Porque apesar do Shows Off ter começado, quando foi? No outubro? Outubro, a gente tava trabalhando desde o quê? Junho, julho? Antes até. A gente trabalhou branding. Maio, junho, A gente fez branding, a gente fez identidade visual. Eu fui uma das primeiras, também nem as amigas de vocês sabiam. E eu já sabia. A Clara é formada em arquitetura, né? Eu conheço a gente é amiga desde a sétima série. E quando a Júlia não conhecia, eu acho que nem sabia quem era. De oi, tchau. E como já falamos aqui 400 mil vezes, absolutamente ninguém sabia, mas eu falei, Ju, a gente precisa de alguém pra nos ajudar, né? E assim, a Clara, ela foi a responsável por fechar o negócio e fazer o negócio acontecer, né? Então, na hora que a gente chegou, eu falei, vamos... Porque a gente não queria que ninguém soubesse. A primeira reunião, a Giovana me mandou, oi, tudo bem? Pode falar comigo com uma amiga? Acho que foi alguma coisa assim. Eu falei, tá. Aí ela, não, precisa ser presencial. Tô indo na sua casa. Aí vieram as duas. Aí a primeira pergunta que elas me fizeram foi...
você tem equipamento de gravação? Tipo, não dá nem aí pra branding, nome. Era tipo assim, como pra uma câmera? Hoje em dia vocês estão aqui, né? E ela trouxe o Lucas, que é nosso câmera desde o dia 1. E é verdade, é tudo que é o que é a pessoa responsável que fez, né? Eu e a Júlia, a gente vem com tudo desde sempre, mas a Clara fez o negócio acontecer. Então, primeiro, divulgar ela, que ela é uma pessoa incrível. E segundo, que a história dela, eu acho que ela é muito motivadora, assim, pra você, às vezes, que tá um pouco sem saber o dia de amanhã, sabe? Ela tá fazendo. Quantos clientes você tem hoje? Putz, eu acho que eu devo ter uns 20, 15, 20. Quase 2 anos de empresa. Quase 2 anos de empresa. Vocês estão em 3 sócias. 3 sócios. Então mudou tudo. E a gente confia plenamente, cegamente em você, tanto na parte da amizade quanto na parte profissional. Obrigada, porque não amiga. existe esse negócio de estar na amizade e não ter a parte profissional, né? Não, isso tem prazo de validade. Então é isso. Faço das palavras da Júlia as minhas. E a gente tem muito orgulho de você e muito obrigada Agora que eu vou chorar. por Agora eu vou nos chorar. ajudar. Não, eu quero ler um texto, posso? Por nos Pode. ajudar a fazer isso acontecer e ler seu texto. Eu tenho muito orgulho de vocês também, primeiramente, óbvio, né? que Vocês sabem disso. Pego no pé, mas eu tenho muito orgulho. É importante pegar no pé. Eu pego, ela também pega no meu, tá tudo bem. Mas enfim, eu quero ler um texto. Que era um texto que, na verdade, esse texto eu recebi no meu primeiro término, quando eu tinha 18 anos de idade. E eu encontrei esse texto nas notas do meu Você recebeu celular. de quem? Do seu ex? Não, eu recebi de uma amiga minha Ah, de tá. faculdade de arquitetura na época. E aí eu salvei e guardei esse texto nas notas do meu celular. Quando eu tava no burnout, eu li e eu falei, cara, é isso. E eu lia todo santo dia. Então, talvez, se você tá passando por esse problema, acredita que tem um burnout, né? Enfim, talvez isso possa te ajudar. Mas eu tô com medo de chorar. Vamos lá. Olha, não fica assim, não. Vai passar. Eu sei que dói. É horrível. Eu sei que parece que você não vai aguentar, mas você aguenta. Sei que parece que você vai explodir, mas não explode. Gente, eu não tô conseguindo. Sei que dá vontade de abrir um zíper nas costas e sair do corpo, porque dentro da gente, nesse momento, não é um bom lugar pra se estar. Dor é assim mesmo. Arde, depois passa. Que bom. Aliás, a vida é assim. Arde, depois passa. Que pena. A gente acha que não vai aguentar, mas aguenta. As dores da vida. Pensa assim. Agora tá insuportável. Agora você queria abrir o zíper, sair do corpo, encarnar numa samambaia, virar um paralelepípedo ou qualquer coisa inanimada, anestesiada, silenciosa. Mas agora já passou. Agora já fazem 10 segundos depois da frase passada. Sua dor já é 10 segundos menor do que 2 linhas atrás. Você acha que não, porque esperar a dor passar é como olhar um transatlântico no horizonte esperando na praia. Ele parece estar parado, mas aí você desvia o olho, toma um picolé, lê uma revista, dá um pulo no mar e quando vai ver, o barco já está lá longe. A sua dor agora, essa fogueira na barriga, essa sensação de que pegaram a sua traqueia e o seu estômago e torceram como uma toalha molhada, isso tudo é difícil de acreditar, eu sei, mas vai virar só uma memória. Um pequeno ponto negro diluído num imenso mar de memórias. Levanta daí, vai tomar um picolé, lê uma revista, dá um pulo no mar. Quando você for ver, passou. Agora não dá mesmo para ser feliz. É impossível. Mas quem disse que a gente deve ser feliz sempre? Isso é bobagem. É melhor viver do que ser feliz. Porque para viver de verdade, a gente tem que quebrar a cara. Tem que tentar e não conseguir. Achar que vai dar e ver que não deu. Querer muito e não alcançar. Ter e perder. Tem que ter coragem de olhar no fundo dos olhos de alguém que a gente ama e dizer uma coisa terrível, mas que tem que ser dita. Tem que ter coragem de olhar no fundo dos olhos de alguém que a gente ama e ouvir uma coisa terrível, mas que tem que ser ouvida. A vida é incontornável. A gente perde, leva porrada, é passado para trás, cai, dói. Ai, eu sei como dói. Mas passa. Tá vendo a felicidade ali na frente? Não, você não tá vendo, porque tem uma montanha de dor na frente. Continua andando. Você vai subir, vai sentir frio lá em cima, cansaço, vai querer desistir, mas não vai desistir.
porque você é forte e porque depois do topo a montanha começa a diminuir e o único jeito de deixá-la para trás é continuar andando. Você vai ser feliz. Tá vendo essa dor que agora samba no seu peito de salto agulha? Você ainda vai olhar para ela no fundo dos olhos e rir da cara dela. Eu juro, eu tô te falando a verdade. Eu não minto. Vai passar. Ai, que lindo! Eu amei esse texto. Lindo, né? Eu lia todos os dias. Não, todos e os serve dias. pra, tipo, qualquer pessoa que esteja passando por um Passando por momento. qualquer É. dificuldade. Que lindo, Cá. Amei. Lindo, né? Lindo. Obrigada. Imagina, Muito obrigada. A vocês. obrigada. E a gente é um belo de um trio, tá? É um belo de um trio. Um quarteto, né, Lucas? Já tá funcionando. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. É um tema mais pesado, não é uma coisa. A gente sorriu agora, mas não é uma coisa legal. E se estiver passando por dificuldade, procure ajuda. E isso que a Clara falou, peça ajuda. Muitas vezes as pessoas querem chegar até você, mas não sabem como chegar até você. Escolhe uma pessoa. Uma pessoa que você confia, uma pessoa que gosta de você, uma pessoa que vai estar lá e vai querer o seu bem. E peça ajuda. Às vezes a gente precisa externar o que está dentro da gente para que as pessoas entrem e consigam nos ajudar. Então, é um assunto novo, mas é um assunto muito delicado e que, se não tomar cuidado, pode ter um buraco muito grande na nossa vida, né? Com resultados que não são legais. Então, leva a sério e procure uma ajuda. É isso. Obrigada, gente. E eu espero que vocês Obrigada. tenham gostado. Um beijo. também. E até segunda-feira. Curta, comenta e compartilha. Beijo. Beijo. Beijos.